Uma roupinha de Barbie, gente. Uhum. Uma saia. Oh, um top Da Hello Kitty. da Hello Kitty. Ela tá fofinha para escolher. Uhum. E ela... Não fujas. E só tem uma alcinha. Uhum. E os sapatinhos. Olhem que lindos. Eu tenho estes. Uhum. Assim tens 2 pares. Agora vamos abrir a outra. Quero ver se tem uma lá. Não faz nada, mas vai para o lixo. LOL. Outra. E espero que não seja repetida. Oh, que linda! Gente, estas duas saias são maravilhosas. Uma vermelha. Quer fugir? Que camisinhas lindas, que camisinhas lindas, que camisinhas lindas. Aqui é tudo da Barbie, camisa com camisa e saia com saia. E os sapatos, quero bem. Vamos dar aqui. Só falta ter um animal, não é? Paia! O que, amor? As cruzetas. Ah ouais, bien, as pretas. Et voilà, du coup, je suis prête. Enfin, il est bientôt 9h et c'est que maintenant que j'ai réussi à finir de me préparer. Donc voilà, j'ai bouclé un petit peu les pans de mes cheveux, mais j'ai vraiment fait quelque chose de vite fait. Le maquillage, pareil. J'ai utilisé la nouvelle palette que j'ai reçue de la part de ma mère de chez Tarte. Donc voilà, j'ai fait un truc vraiment très simple. Je me suis mis ça en fait. Voilà, vraiment à l'arrache, vraiment quelque chose de simple mais qui soit joli. Mon ongle c'est carrément cassé. C'est super embêtant, j'ai pas réussi à trouver du vernis. En fait, j'avais pas le temps de trouver du vernis pour cacher ça, mais bon. Anyway, là maintenant je vais vous filmer un petit peu la déco de la table. Et puis après, ça viendra le manger et les cadeaux. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Vamos abrir uma prenda minha e depois a Nani vai filmar ela abrir as minhas todas as prendas com um Barbie. Mas antes de nós começarmos, deixe um like, super likes! Yeah! Barbie, eu achava que era uma Barbie, eu achava que era uma Barbie, mas não é. Ai não? Mas é. Eu acertei, claro, pela forma da caixa. Tinha que ser uma Barbie. Uhum. Se você gostou daquela boneca, deixe um like, por favor. Vamos lá. A boneca é bem linda, gente. Depois abrimos todas para ela filmar. Mas eu faço o começo do vídeo, não é, Melaninha? Uhum. Como é que viras a câmera? Posso abrir todas, pai? Pode. Baby, bag, amor. Deixa estar.
Lembrança. Esse é um chocolatinho, um Chocolatinho agora. Das? Que isso, moço? Amor. Foda-se. Olha. Mete o papel aqui. Tudo bem. Aqui, diz então. O que é que se diz? Vai sim. Merci. Pega, olha. Muito obrigado, mãe. De nada. Vais levar que tal, senhor? Vocês vão levar porrada, sério. Polly Pocket! Eles dão uma Polly Pocket! Olha um beijinho. Olha uma Polly Pocket! Ó Marley. Olha uma Polly Pocket! Ai. Quem é que comprou isto? Fui eu. Todos compraram tu? Foi eu e o papá que escolhemos. Olha, não misturas as prendinhas com o lixo. Oh Marley. Oh Marley. Olha, já tenho isto. Não faz mal, vê, já tens uma sala com uma televisão. Mais. Olha. Isto fica tudo cá fora. Eu só sou tipo que eu só acabo de outra Polly Pocket! Mas eu não gosto disto. Ah, isto é uma Polly Pocketona! Isto é uma Polly Pocketona! E não é uma Polly Pocket, isto é uma Polly Pocketona! Gostas? Isto está de tudo! Oi, meu Deus, 17! Foder, mano! Gostas? Oh, Deus! Não. Ah, esse é pesado. Esse é para mim! É? Eu não sei se sabes o que é. Isto era a lembrança, faz tudo igual para todos. Ah, foi eu que... É porque é pesado, não é? Tem essas cores todas. Tem 20 cores. Tinhas razão. Eu já vi isso, coitadinho. Vês que ficha? Vamos, olha, agora vamos ter muito tempo para brincar com isto tudo, as duas. Oi, olha, mete isto para trás. Também agora eu sou perfeito. Ela é 20. Isso parece uma coisa pequenina. Isso foi as primeiras prendas que eu comprei. Espero que gostes. Opa! Tem duas coisas dentro. Um peluche e isso que é? É um filme. Mas já assim eu tenho coisa para meter. Posso passar? Olha, ele disse. Este tem... O quê? Isso é tudo para nós? Foda-se, não tem mais. Amor. Era tantas baratas, caralho. Olha, pensa Era coisas que eu escolhi baratíssimas. Eu só quero saber. Não? Eu Qual, lembro caralho? do coisa
Já pode ser a mamãe. Olha, o papá vai abrir as prendas também. Sabe quando as pessoas têm duas vias com O nosso perfume, lembra? Mas esse é o meu. Não, o nosso. Tem um ali igual. Não acabou. Esse não é, esse não é. Esse é assim. Olha, esta é a verdadeira. Oi. Abre. Não se lava, eu lavo. Atenção à garrafa. Caralho, este é 18 aninhos, caralho, esse é o meu. Esse é limite. Este é Chivas 18 aninhos, olha. Tu já vais para o YouTube. É Chiva Ribas, hein? Olha, Foi a Ribas Chivas. Ih, Lá fora, impossível. quem é? Essa Moana! Vês, temos 3 filmes para ver juntas. Vês? 3 filmes, 3 plus. olha, olha, este perfume é muito bom com esta barriga. Não, olha. Olha esse perfume no estoque. Consegues? Leva para aqui. Pronto, vou abrir a minha! Olha, puto, está aqui a verdadeira. Olha. Espetáculo. Traz para a mesa já. 200 paus na garrafa, mano. 200, isto é tão incrível. Caralho, vai assim. Que isso? Olha para esta marca, mano. Peraí, mais. Olha, Moina. Olha. Aqui não é. Espetáculo. Diz aqui, Márcio. Olha para isso. Vamos, peraí. Jorge. Mostra aí. Bota a marca. Que é isso, Cíntia? Olha para mim. Ah, o que é? É o castelo. E olha, Dreamtopia. Foi por isso que eu comprei aquela boneca. Caralho, essa merda é só A tua Barbie aqui é da Dreamtopia. E olha, uma piscina. Meu i! Mas este é um copo grande para tu encher. Você pensa que era outra garrafa? Bem querias, olha, não tens que chega. Pega o popó. Espera aí, abre-se depois. Abre-se depois, espera aí. É! Não, isto é bom. Ele agora deixou aqui na puta velha na chão. Aí está full, que esta é bom. É! Rasga, amor. É, cocorococó. Isto já tem 30 anos. Traz a caixa, que se for bem para trás, é uma caixa. Olha lá, Adidas. É bonito, é bonito. É Adidas, não é? Espera aí, princesa. Não é bonito. Trabalho, olha, é um espetáculo. Vê lá. Não é pausas, foda-se. Espera aí que eu já te ajudo, Cíntia. Uma de cada vez. Eu sei. É porque eu estava a tirar esta. Sim, não faças já muito lixo. Por aqui. Oh, Mimi. Como é que é pro jeito? Ai, desculpa. Gostas? É o pote. Vais comer, estamos a Gostas?
Tens que arrumar isto. Não dá para arrumar a Gente, isto é, parece um... Isto é só nenucos. Gente, como Mas não dá para pôr a mesa ali? Depois tem que temos um arrumar. nenuco. Eu não sei se dá para tirar a roupa, não. Oh, flamado do caralho. Coisas depois, já abres tudo primeiro? Ainda tem na tua mochila. Dá para pôr a roupa? Dá para tirar? Sim, mas coisas depois. Dá para tirar e depois vamos isto. Vai trazer uma... Anda, de seguida. Opa, Tem umas tábuas. anda, princesa. Tem 1000 bolas! Mais outra? São... Oh, basta. Mais outra? São duas. Mais outra? Não sabes fazer isso. Hã? Não sabes fazer Com isso. 4. Outra? São Cíntia. Nem com 4 sabes. Mas sei. Credo. Tem 1000 bolas, eu. Assim tiraste um Oh, nenuco, isso são nenucos. Abre. Aqueles pessoas são nenucos. Ele tá fofinho, Ai. Ó pai, tens por isso. Eu fico muito nervoso, depois não quero sair, começo a ficar. Papi! Pai! Não, não é, aquilo não é bem isso. Não. Isto vai ficar sem cola e vai Em vez de ser. fazer as Vai ter que fazer por aqui. faz com as 4. Fazemos depois. Olha, vês? Vai fazer hoje. Isso tem tudo. Olha, tem uma escova de dentes também. Isso é. Ah, não tem, é só para brincar. Gostas? Não, isto são 2 bolas. Mas agora faz com as mãos. São 3 bolas. Mas sem coisa. É só que tá. Isto é 4 bolas. Mas tu não pagas para a mão. Falta essa grande. Porque isso ainda não sei, mas isto também Esta é é com sim, eu 4 vou bolas. fazer duas. Não, é uma. Sim, foi. Esta é gigante. Mas é fácil. Que é isso? Ainda não acabaste de abrir. O que é que está aí? É por isso que é gigante. Isso foi a minha neta fazer. Tens nenucos? Não, isso é só para mostrar. Morremos com os Então, Cíntia, gostas? Vou nada aqui ficar por Essa prenda é do Pai Natal. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 25 décembre et je suis complètement fatiguée. Bon, là, ma tête est un peu mieux, mais ce matin, genre, j'étais en mode zombie, quoi, zombie mood. Hier, je vous ai pas montré ce que j'ai reçu. En fait, parce que voilà, j'ai ouvert les cadeaux avec la petite et tout. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors, tout d'abord, de la part de ma maman, j'ai reçu plein de choses. Déjà, de chez Frey, j'ai reçu une boîte de chocolat truffe à la liqueur. Et aussi une autre boîte que ça, pour moi, c'est la base. Si j'ai pas ça à Noël, pour moi, c'est la mort. C'est de chez Lindt, en fait, des truffes au champagne. Ce sont mes préférés d'ailleurs. La moitié de la boîte, elle est loin. Alors elle m'a offert, bon je savais déjà hein, vu que c'était moi qui avais choisi, mais le fait de les avoir dans les mains, ça me fait trop drôle. En fait j'ai reçu un coffret et une palette de chez Tarte. Donc pour la palette, j'ai reçu celle-ci, c'est la numéro 2, ouais, Rainforest of the Sea, volume 2. Et puis du coup les couleurs elles sont très basiques quoi, très nude, mais regardez le packaging, il est juste trop beau. Donc
pour la première palette, c'est fait. Et pour le coffret, j'ai reçu le coffret. Tadam! Donc là, c'est le double de T-Beauty. Sculpting and Shading are my cardio. C'est trop chou la boîte. Et puis en fait, je vais peut-être tourner la caméra, ce sera plus facile pour vous. La boîte, donc il y a trois brosses pour faire du contouring. Donc je trouve que c'est assez sympa. J'ai reçu ici en fait un primer en stick pour bien appliquer les fards à paupières. Et du coup la palette qui elle aussi est une palette nude. Piggy! Piggy! What is your problem, babe? Piggy! What are you doing? Bref, donc du coup pour la palette, elle est comme ça, elle est juste trop belle. Et puis voilà, ça va pour faire le contouring et les fards à paupières. Et puis du coup en dernier, cette folle m'a acheté le nouveau parfum, le parfum Black Opium de Yves Saint Laurent. Que du coup en fait c'est le tout premier qui est sorti. Et puis pour moi c'est le meilleur. Franchement ce parfum pour moi c'est toute ma vie, c'est un de mes parfums préférés. Et puis en fait ça venait dans un coffret trop beau avec 2 autres accessoires. Donc il y avait le crayon noir et encore un mini mascara que du coup en fait je mets dans ma pochette pour mettre dans mon sac à main. Ensuite de la part de mon copain. Alors tout d'abord il y a 2 cadeaux qui vont venir demain voire après-demain. Déjà ça que je ne sais pas encore ce que c'est. Ensuite il m'a offert ce magnifique sac de chez Guess. En fait c'était le sac que je voulais déjà acheter et du coup il me l'a offert. Je pense même acheter le porte-monnaie qui va avec. Il est trop beau, il est dans les teintes voilà un peu brun foncé avec les dessins brun clair. Et du coup à l'intérieur il y a plein de rangements, il y a plein de poches, enfin bref c'est vraiment le genre de sac que j'aime. Et du coup il a été chez Sephora et il m'a offert déjà il y a tous ces échantillons, il y a un masque et il m'a offert 2 palettes. Il m'a offert celle-ci de chez Kat Von D. En fait c'est la palette Eye Contour, ouais, Shade plus Light Eye Contour. Et du coup voilà comment elle se présente, elle est trop belle. Et puis ici elle est en relief, c'est juste trop beau. Puis en fait c'est toutes des couleurs mat. Donc c'est assez sympa. Donc j'ai hâte de la tester. Et j'ai tout aussi hâte de tester ma nouvelle palette de Huda Beauty. Donc c'est en fait c'est celle qui est sortie en tout premier. Mais que du coup en fait comme vous voyez remastered. En fait ils ont refait cette palette en mieux. Et du coup je ne l'avais pas. Et regardez-moi ça. Non mais regardez-moi le plastique quoi. Ça c'est vraiment le truc que tu gardes. Regardez-moi ces couleurs. Non mais regardez-moi cette couleur avec ça. Ou ça avec ça. Ah non mais moi il y a trop de looks que je vais trop kiffer faire. Il était 4 h du matin quand j'ai commencé à monter ces trucs en fait. Non du coup c'est voilà un truc pour les poupées où il y a pour manger, pour laver, pour linger. Puis il y a aussi le lit. Et le lit on peut tout à fait l'avoir séparé. Donc du coup c'est ce qu'elle a voulu faire. Et puis là on voit le bébé que je lui ai donné. Que du coup je vais mettre la sucette. Que je lui ai donné qui sont aussi là. Enfin bref tout est fait. Son château Barbie, la maison Monster High, la maison Chantimals. Enfin bref, de toute façon la chambre elle sera changée parce que du coup vu qu'elle a pas mal de choses assez encombrantes, je vais supprimer tout simplement ce bureau.
pour que les deux maisons soient côte à côte. Ça, on laissera là. Et puis, du coup, il y aura l'armoire. Donc, soit je mettrai une petite là, ou bien soit de ce côté du mur, ou soit de ce côté du mur. Je sais pas encore. Mais voilà, on verra. Mais il faut à tout prix qu'on achète une armoire parce qu'il y a les habits là. Et là-dedans, il n'y a plus de place. Et du coup là, il y a déjà ces peluches qui sont venues avec les DVD. Donc il y a Tigrou, il y a Moana, puis il y a aussi l'autre qui est ici, que du coup je vais aussi mettre au lit, de la Reine des Neiges. Donc c'est Olaf. Il avait déjà le Reine et maintenant la Olaf. Voilà, voilà. Et je vais bientôt chercher aussi une peluche chez Coop. Donc voilà, il faut ranger tout ceci.